Muitos falam a respeito da salvação, mas o que isso significa? Do que somos salvos? O que precisamos para ser salvo? Nesse vídeo vamos falar a respeito da salvação. Você precisa compreender isso, pois após nossa vida existe uma eternidade sem volta e precisamos trilhar no caminho certo, o caminho da salvação. Mas do que somos salvos? Aquele que é salvo da ira de Deus, do seu justo juízo, do seu acerto de contas. Aquele que herda a salvação herda o reino de Deus, onde desfrutará de um lugar que Deus preparou para nós. Aquele que não é salvo é condenado, portanto a ira de Deus cairá sobre ele. Ele será julgado e condenado e sofrerá uma punição eterna. Esses lugares são eternos. Aquele que for salvo ou condenado após a morte não conseguirá mais reverter isso. Portanto, precisamos nos manter focados na salvação. Mas como ser salvo? A Bíblia é clara em nos dizer, tanto que esse é o seu objetivo, nos mostrar o caminho para a salvação. Vale lembrar que Jesus é o centro de toda a Bíblia, e por meio dele que interpretamos ela, somente por ele que a salvação nos foi dada. Pedro e João falaram lá em Atos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Apenas Jesus. Para sermos salvos, precisamos entender o plano da salvação. Deus nos formou e nos ama. Ele criou cada pessoa à sua imagem e Deus ama a sua criação. Todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado entrou no Éden e por isso veio muitas consequências. Deus não nos abandonou. Deus é justo, castiga todo o pecado, mas ele criou um plano. Deus enviou seu único filho para levar o castigo por todos nós. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Por meio dele, todos podem ser salvos. Jesus pagou por todos os pecados. Basta crer e confessá-lo como Salvador para ser salvo. Uma vida nova. Quem crê em Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo e agora vive para Jesus. Sua vida é diferente. Deve haver arrependimento constante e comunhão com Deus todos os dias. Um dia, os salvos farão parte de um único povo, na vida eterna, junto de Deus. Portanto, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Existem muitos mitos referentes à salvação e precisamos esclarecê-los. Primeiro, reencarnação. Existem pessoas que falam que a reencarnação existe, porém a Bíblia nega isso totalmente. Se você acredita em Jesus e na Bíblia, não caia nesse papo de reencarnação. A Bíblia tem diversos pontos onde desmascara esse falso ensino. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Segundo, o purgatório pode salvar. Da mesma forma, o versículo que lemos nega o falso ensino do purgatório, que não tem nenhum amparo bíblico. Segundo esse falso ensino, aqueles que não são salvos podem ficar em um lugar de tormento por um tempo, onde vão pagar pelos seus pecados cometidos e depois então podem ir para o céu. Esse ensino é falso. Nós não temos poder para pagar pelos nossos pecados. O único que pode justificá-los é Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, após a morte vem o juízo. Aqueles que não são salvos são condenados e não tem jeito de escapar dessa condenação. Basta lermos a parábola do rico e Lázaro. Terceiro, salvação universal. Ou seja, todos serão salvos. Esse ensinamento também é falso. Jesus falou mais do inferno do que do céu, e a Bíblia nos alerta muito sobre este castigo eterno.
Todos podem ser salvos, mas nem todos serão salvos. O quarto, salvação por obras. A salvação é pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência, basta ter fé. Não podemos alcançar a salvação pelo mérito, nem o podemos comprar. Deus nos oferece a salvação gratuitamente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso, não importa o quão boa foi a pessoa em vida, ela só será salva se crer em Jesus, pois foi Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. As boas ações não nos justificam, apenas Jesus pode nos salvar. Somos salvos pela graça, ou seja, um grande favor imerecido de Deus por nós. Não foi um simples favor. Jesus nos reconciliou com Deus quando veio trazer as boas novas, o Evangelho da salvação. Ele foi humilhado enquanto fazia o bem, foi traído enquanto ajudava todos à sua volta, foi crucificado e numa cruz Deus pôs sobre ele toda a sua ira. Ele, que nunca pecou, se fez pecado, e pela sua morte nós fomos perdoados. Sua ressurreição provou sua divindade, e por meio dele, somente pelo nome de Jesus, nós somos limpos de toda culpa, de todo pecado. A ele seja a glória. Portanto, não somos salvos por méritos ou por boas obras, mas a verdadeira fé em Jesus é aquela que produz frutos. Jesus nos falou, pois pelos frutos vos conhecereis. Mas o que são as boas obras? É apenas fazer o bem? Nós somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido, ou seja, é um favor imerecido que Deus faz por nós. Não merecemos, nós somos pecadores. Deus é santo, portanto nós merecemos a sua ira, mas Deus nos deu a salvação, mesmo nós sendo pecadores. Isso é graça. Boas obras é você ter a mesma graça que Deus tem por você para com o seu próximo. É agir com o seu próximo do mesmo modo que Deus age contigo. Fazer o bem para quem te faz o bem é fácil. Até os ímpios assim fazem. Mas graça vai além disso. É você fazer o bem para aquele que fez o mal para você. É ajudar quem não te ajuda. É perdoar e amar aquele que te ofendeu. É ser diferente em um mundo de indiferentes. Boas obras é você fazer o bem, independente das circunstâncias. Se as pessoas te fazem o bem, faça o bem. Se as pessoas são indiferentes, faça o bem. Se as pessoas te fazem o mal, faça o bem. Isso é ter graça pelos outros. Esse é o verdadeiro fruto da salvação. Devemos nos manter firmes e seguir a Jesus de todo o nosso coração. Paulo falou que o que nos espera é algo inefável, ou seja, indescritível. É tão bom que não conseguimos compreender. Mantenha-se firme, tudo vai valer a pena. Seus problemas e dificuldades não terão peso nenhum perto da vida eterna que está por vir. Lembre, não importa quantos pecados você tem, nem qual pecado você cometeu. Deus está pronto para um novo começo e Ele está de braços abertos a um coração sincero e arrependido. Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nosso objetivo não se perca ou seja substituído. Essa vida é momentânea. Não troque sua salvação por nada. Viva para Deus, independente das circunstâncias. Compartilhe esse vídeo para que o caminho da salvação chegue até outras pessoas. E se você tem alguma dúvida quanto à salvação, deixe sua pergunta nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho. Que Deus lhe abençoe.